Olá, queridos educadores, queridos alunos, estamos iniciando hoje a nossa aula 2 da lição 7 do material As Armadilhas da Mente, os Códigos da Inteligência. Nós começamos a nossa aula refletindo sobre o medo de errar, que pode nos paralisar. Quantas vezes a gente viu aí na nossa narrativa que o medo de errar pode nos deixar presos aí em um lugar em que os nossos amigos ficariam presos para sempre se eles não tivessem tido a ousadia de arriscar uma resposta para os enigmas que estavam aparecendo. E como a gente precisa ser honesto também nesse caminho. Hoje a gente reflete principalmente sobre esse medo de errar, essa ousadia que a gente precisa desenvolver. E para refletir sobre isso, nós temos que pensar que quando a gente faz uma escolha, a gente faz uma renúncia a outras possibilidades também. Você já pensou sobre isso? Aqui no seu livro você vai ter algumas situações, problemas semelhantes a essa aqui que a gente pode acompanhar, do senhor Kinoko e da Carol, em que eles estão dizendo então sobre as possibilidades de escolhas. Então, a Carol, se ela tivesse que comprar uma tiara, ela tem várias opções de tiara. Tiara colorida, tiara com brilho, com glitter, com várias opções. A partir do momento que ela escolher uma, ela vai precisar renunciar às outras escolhas. Então, quando a gente desenvolve essa habilidade da ousadia, é importante a gente entender sobre a nossa capacidade de escolha, a nossa coragem para fazer essas escolhas, sabendo que às vezes a gente pode escolher alguma coisa e até se arrepender, mas aquela escolha, ela é importante para a gente alcançar aí patamares, níveis diferentes de felicidade que a gente não tinha antes. Então, vamos pensando aí, você vai acompanhar no seu livro, querido aluno, essas reflexões sobre essas escolhas. Você pode pensar nas suas escolhas também, nas escolhas que você faz dia a dia, nas escolhas aí que você faz em relação aos seus estudos, como você está se organizando, o que você está ganhando, quais são as coisas que você está deixando de escolher e como é importante a gente ter ousadia para fazer as escolhas mais assertivas, aquelas melhores para a nossa vida. E aí, refletindo sobre esse código, a gente tem também alguns exemplos de situações problema. Então, a gente tem aqui uma situação de uma armadilha do medo de errar, que nos impede, então, de ter essa ousadia. Quando a gente tem uma escolha para fazer, a gente fica com muito medo, a gente se paralisa e não alcança sonhos e realizações. Então, a gente tem aqui essa situação de um amigo, de um conhecido que gostaria de cantar, que é uma coisa que ele gosta de fazer, mas o medo de errar, o medo de não agradar e esses pensamentos que ficam na sua mente o atrapalham de alcançar essa realização, de fazer até uma coisa que ele gosta. Então, é importante a gente pensar que a ousadia, ela precisa ser combatida com a nossa coragem, na verdade, o medo de errar, precisa ser combatido com a coragem para que a gente desenvolva a ousadia, para que a gente desenvolva essa capacidade de realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, Mas é importante a gente ter clareza que ter ousadia não é um sinônimo da gente se expor a riscos, a perigos. Então, eu posso sim, em situações em que eu desejo realizar um objetivo, eu posso enfrentar aquele medo com ousadia e determinação e coragem, eu posso superar aquele medo. Mas existem os nossos medos, que são aqueles medos saudáveis, os medos que protegem a nossa vida. Então, é importante a gente refletir se esse medo não é um medo de proteção. Nem sempre atuar com ousadia e com coragem vai ser bom para a nossa saúde. Então, se eu estou me expondo a situações de risco, de perigo, aí já não é ousadia. Aí é uma situação que pode colocar, inclusive, a minha vida em risco. Precisamos ter atenção em relação a isso. E para entender um pouquinho mais sobre esse conceito da ousadia, nós temos um jogo muito especial, muito bacana, que foi planejado agora para você desenvolver e exercitar essa habilidade. E ele está disponível, toda a explicação para que você possa entender melhor em um vídeo complementar. Esse vídeo está no nosso aplicativo Ei Família, para você, querido aluno, e para você, professor, também lá no nosso portal Ei Professor.
não deixe de acompanhar esse vídeo, porque ele traz adaptações agora para essa nova realidade de aulas online. Então, você vai poder acompanhar essa atividade de uma maneira diferente e podendo realizar na sua casa e nas aulas online também, ok? Bom, para finalizar essa segunda aula, a gente tem uma última atividade para que você possa preencher no seu livro, que traz um exercício para a gente vencer o medo de errar. Esse exercício, a gente tem alguns enigmas, como a gente viu lá na narrativa, algumas perguntas em que nós vamos responder sem ter medo de errar. Perguntas que às vezes a gente nem sabe a resposta, mas é importante a gente responder para depois a gente dialogar na aula ou em família sobre essas respostas que a gente teve coragem de apresentar. Então, por exemplo, tem uma pergunta: os peixes têm sede? Será que eles têm sede? Será que não? Então você vai responder aí no seu livro e aí depois você vai compartilhar essas respostas com os seus colegas de sala e também com a sua família, sem medo de errar, ok? Finalizamos assim a nossa segunda aula da 7ª lição. A gente se vê na próxima aula. Até mais!